Eu não sei vocês, mas assim, eu tenho visto muito hoje em dia pessoas perderem o controle emocional com muita facilidade, tendo rompantes de raiva. E isso às vezes até nem me assusta, eu confesso. Afinal, o que nós temos mais hoje são razões, são motivos, né, que nos levam a ter esses momentos no trânsito, problemas financeiros, né, problemas dentro da própria família. Tudo isso tira o nosso equilíbrio. Então eu não vejo nem isso como um grande problema. O maior problema é o número de pessoas que têm esse rompante de raiva e não percebe que esse sentimento está arrebatando a sua própria vida, ou seja, eles não conseguem controlar esse momento. E isso é o que me assusta. Porque o que acontece é o seguinte, o ponto mais importante dentro da inteligência emocional que nós temos é nós termos autoconhecimento e percebermos o que está acontecendo para que no momento exato daquele sentimento, seja positivo ou negativo, nós tenhamos controle sobre ele. Sim, porque não é só o negativo que nos traz problema, muitas vezes o positivo também, onde nós nos emocionamos de uma maneira positiva, nos permitimos fazer certas coisas que depois vem a conta, ou seja, teria sido melhor também, mesmo no momento de grande excitação, nós tivéssemos o controle de parar antes de colher as consequências disso. Então, o que me assusta, na verdade, hoje é a falta de conhecimento ou de autoconhecimento das pessoas para que possam controlar aquilo que estão fazendo com suas próprias vidas. E isso é uma coisa que realmente tem me preocupado muito, né? Eu tenho 3 filhas, eu sou casado, e é uma coisa assim que eu estou sempre dividindo muito, trazendo muito no nosso dia a dia esse tipo de conversa, porque o autoconhecimento, ele realmente faz toda a diferença na nossa vida. Isso é muito importante. Afinal, se nós fizermos uma breve análise, iremos nos lembrar de quantas vezes nós perdemos o nosso equilíbrio emocional, o que nos prova que os nossos sentimentos não são óbvios e precisam ser dominados. Por isso eu digo sempre que a autoconsciência é uma excelente forma de ficarmos constantemente ligados no que estamos sentindo internamente e assim investigando o que estamos vivendo. Visto que a autoconsciência exige o neocórtex ativado, ou seja, ficamos ligados no que falamos e pensamos para identificar as nossas emoções. É como se nós tivéssemos um segundo eu, observando o outro constantemente, se debatendo, querendo arrumar problema para a sua própria vida. Exemplo, uma pessoa, em algum momento, tem um rompante e sente uma fúria mortal por outra pessoa. E por um momento ela tem uma autorreflexão e pensa assim, calma, eu só estou com raiva dela e quero me livrar dessa raiva. Esse seria o primeiro passo para adquirir algum controle sobre um estado emocional. O exercício é trocarmos estados emocionais negativos por pensamentos positivos, que construam um novo ser, que construam uma nova visão, uma visão positiva sobre aquilo que a gente vive. Afinal, problemas vão continuar. E não é porque nós pensamos positivo que o problema termina. A grande verdade é que, ao pensar positivo, nós construímos uma nova energia e essa energia nos mantém mais firmes e capacitados para adquirir ferramentas necessárias e resolver o mais rápido possível esses problemas. Ou seja, entre o ponto A, que é o início do problema, e o ponto B, que é o final do problema, nós temos uma qualidade de vida melhor. E isso, no decorrer da nossa vida, faz com que nós sejamos pessoas mais preparadas para resolver os futuros problemas. Sim, porque não vão acabar. O que acontece é que nós nos tornamos pessoas especialistas em resolver problemas. Essa é a grande sacada. E é aí que a gente tem que entrar. E não ficar alimentando esse problema como se ele fosse maior do que a gente, fazendo com que a gente imagine que é o fim, que não tem solução, amplificando cada vez mais aquilo que a gente imagina que vai ser a repercussão daquela situação. Afinal, um problema é só um problema. E como eu costumo dizer, ele só existe, o problema só existe porque antes existiu uma solução. O que a gente não consegue é buscar a solução. O problema se torna algo tão grande, tão assustador, que cala a nossa consciência, que fecha os nossos olhos e a gente só sente o medo. Um medo que paralisa as nossas atitudes. Então, se nós pararmos, respirarmos, tivermos um autodomínio emocional,
dermos um passo para trás, olharmos de maneira mais ampla e não só focarmos no problema, nós vamos ver que, muito provavelmente, em volta desse problema, ou seja, do nosso lado, existe uma solução. Na maioria das vezes, na grande maioria, talvez 90% dos nossos problemas, ele já vem junto com a solução. O que a gente não consegue é enxergar ela. Então, o meu conselho é: calma, freia, dá um passo para trás, olha de maneira mais ampla, não olha só no centro do problema. O problema é algo que tem a solução para resolver. É uma questão só de tempo. Fica tranquilo que você vai conseguir resolver. O meu nome é Alexander Teran. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o link de outro canal que nós temos, eu e minha esposa. É um canal que nós dividimos as nossas lutas do dia a dia, aquilo que deu errado no nosso casamento, aquilo que deu certo, aquilo que pode fazer a diferença no seu casamento também. São dicas de viagem que a gente costuma fazer, o nosso dia a dia, o que a gente gosta de fazer na cozinha. Ou seja, a gente divide o sucesso da nossa relação para que a gente possa impactar outros casais e para que a gente possa, de alguma forma, alimentar uma vida diferente para vocês, fazer com que vocês tenham mais qualidade de vida. Essa é a nossa intenção. E no nosso Instagram, que eu também vou deixar aqui no link, o meu e o dela, a gente tem dica diária, tem situações em que a gente não coloca aqui no YouTube, ou que a gente coloca primeiro lá. Então não deixem também de nos visitar. Se gostarem, fiquem com a gente. Nós aqui não vendemos nada, nós aqui só dividimos aquilo que nós temos como bons resultados. Falamos dos negativos para que vocês possam ter um ponto de vista pessoal de vocês e mostramos os positivos para que vocês possam também fazer a escolha de vocês em relação ao que pode dar certo. Tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo. Não esqueçam do like, compartilhar e comentar para dar aquela força e até o próximo vídeo.